claro, estamos a menos de uma semana da decisão e, ao que tudo indica, vai ser com muita emoção. Segundo as pesquisas eleitorais compiladas pelo projeto 538 da ABC News, os republicanos têm 219 votos contra 226 dos democratas. Tem ainda 93 votos em disputa, distribuídos nestes 7 estados decisivos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Um cenário que todo mundo precisa tomar muito cuidado com as palavras, né, Marilis? E parece que não é exatamente o que eles estão fazendo. Quando a gente achava que nada podia piorar depois do comício que aconteceu no Madison Square Garden, que teve a participação de um humorista que ficou ali 11 minutos. Você sabe que eu tive a capacidade de assistir aquilo e fui analisando principalmente a reação do público. Eu não tenho muito problema, Luísa, te confesso, com piadas politicamente incorretas. Eu acho assim que o limite do humor é o riso. Tem coisas que, ainda que sejam politicamente incorretas, elas podem ser engraçadas. Eu, por exemplo, adoro um comediante que chama Rick Gervais, que é praticamente, sei lá, é cancelado a cada mês. Mas o cara é um gênio, ele consegue fazer a gente dar risada de coisas que são desconfortáveis, sabe? De coisas que talvez a gente falasse, nossa, eu não deveria estar rindo desse jeito. Mas aí que está a diferença do talento e da agressão gratuita, que foi o que a gente viu exatamente nesse dia. Então, você que está nos assistindo deve ter ouvido falar, ou deve ter lido, ou deve ter visto essa cena desse comediante fazendo uma referência a Porto Rico, dizendo que era uma ilha de lixo, fez uma referência ao Jay Simpson para dar uma provocada na Taylor Swift, enfim. Teve uma série de coisas ali. Causou um desconforto muito grande na plateia. A plateia não estava rindo. Justamente uma plateia que acha que dá para fazer piada de tudo mesmo, que ri de coisas que não são legais e tal, mas dava para ver o desconforto. E causou uma reação muito grande entre lideranças republicanas, porque aquilo foi absolutamente gratuito. Tinha um motivo. A questão da piada dos porto-riquenhos, assim, só para trazer, né, uma informação, foi por conta do apoio de um rapper que é porto-riquenho, o Bad Bunny, que declarou apoio a Kamala Harris. Então, por isso daquela piada que as pessoas falam assim, por que esse cara está fazendo isso, né? E ele faz essa piada. Abriu uma crise ali na cúpula da campanha, porque nesse determinado momento, quando o Trump já enfrenta todas as acusações de racismo, de ser um cara preconceituoso, de falar coisas horrorosas sobre imigrantes, aquela história toda dele falar que, enfim, os haitianos comiam cachorros e gatos, o Dogs and Cats. Depois de tudo isso, a gente tem esses 11 minutos aí de tragédia. Aí vem a cereja do bolo. A cereja do bolo. O John Biden vai lá deve ter ficado muito incomodado, como, enfim, todas as pessoas ficaram, inclusive muitos republicanos. E diz que lixo são os apoiadores do Trump. Num momento que, como você disse, qualquer palavra muda a intenção de voto, qualquer palavra pode mudar o humor da pessoa que está ali em dúvida. O voto, às vezes, não necessariamente é uma coisa bastante objetiva. As pessoas, sim, votam também com emoção. Então, tudo precisa ser milimetricamente pautado. Não é à toa, por exemplo, que políticos às vezes desistem de participar de debates quando está muito perto da eleição, justamente para não se verem colocados em situações que eles vão se colocar numa posição complicada, numa posição de perda de voto, numa posição que eles deixem o adversário numa vantagem. Agora, essa eleição vai ser mais apertada do que a eleição de Fortaleza, que a gente viu aqui, que foi de voto a voto, e a gente só teve ali nos últimos votos, a gente teve uma definição.
Exatamente, né? Eu estava pensando, você falando da emoção do eleitor que muda, né? Já muda quando você tem uma diferença grande entre os dois, né? Agora, quando a gente tem 50-50 que nem tá lá, é muito mais delicado você dar esse tipo de declaração, né? Como é que será que faz para consertar, né? O que dá para fazer agora para reduzir esse impacto? O Biden foi para as redes sociais, ali já, enfim, pediu desculpas. Eu acho que o estrago que poderia fazer talvez tenha sido feito, mas é que assim, a repercussão foi tão maior do lado republicano daqueles 10 minutos e foi, enfim, foram 10 minutos de, enfim, uma piada atrás da outra, piadas absolutamente sem graça, porque nem a plateia que estava ali, o comediante, para você ter uma ideia, Luísa, assim, ele chegou a reclamar do público, dizendo que o público estava muito apático. É só uma resposta, dele, né? é só uma resposta ao comediante que de fato não tem graça. Ele só conseguiu comover um pouco das pessoas que estavam presentes quando ele anunciou que logo depois ia ter a presença do Elon Musk, que é um ídolo para esses eleitores republicanos, e quando ele fez uma relação ao atentado, ele falou do atentado que o Trump sofreu há alguns meses, dizendo que na próxima semana os eleitores vão votar, mas que há 3 meses Deus já tinha votado, querendo dizer que foi Deus que salvou o Trump daquele atentado, que ele, né, teve pegou de raspão uma bala na orelha dele. E olha, não estou diminuindo a gravidade daquele acontecimento. Sim, ele poderia ter morrido de fato. Mas a questão é, quando ele fala de Deus, logo já no final daquela participação dele, aí ele arranca uma reação maior do público, que bate palma e tal. Mas assim, não foi nem exatamente uma piada. Exatamente. E, na verdade, se ele tivesse ficado quieto, teria sido um gol contra dos republicanos, né, essa declaração, porque a gente tem porto-riquenhos... Não precisava. Os porto-riquenhos que moram nos Estados Unidos, né, que não moram na ilha, eles votam lá também, eles têm uma relevância política, aliás, como todos os imigrantes, né, a gente tem há uma importância ali do ponto de vista de mão de obra, de tudo. Então, os republicanos baterem na imigração ou dizerem que a ilha é uma ilha de lixo flutuante, teria sido um gol contra dos republicanos, né? Mas o Biden foi lá e deu uma mudada na jogada. Não, e ele joga a luz de novo para um fato do passado, que Porto Rico sofreu a passagem de um vulcão ali. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, pessoas morreram. E na época o Trump era presidente e meio que tratou com bastante descaso o que estava acontecendo ali no país. Então, assim, ele acaba tirando de uma memória que talvez tivesse ficado no passado, uma situação que é muito importante, que é muito relevante para esse eleitor. O Biden não precisava, do outro lado, focar nesse eleitor com quem a Câmara ainda pode conversar, ainda pode trazer o voto para ela. A gente precisava do vira-voto ali, de repente ele inviabilizou isso com um monte de gente, né? A gente tem também aqui algumas participações. A Nilza escreve para a gente de novo. Ela diz que ela tem sempre a impressão de que as eleições americanas são uma loteria, né? Porque ela nunca entende exatamente como é que isso se dá ali no colégio eleitoral, porque a gente falou aqui agora há pouco que está 50-50 na preferência do eleitor, né? Mas que isso pode mudar nos colégios eleitorais. Tem até aquele... muita gente discute isso, né? Tem memes sobre isso, sobre a dificuldade que é, dentro do nosso sistema eleitoral, entender o sistema eleitoral americano. Mas o fato é que qualquer declaração nesse momento pode gerar esse... Não, pra gente é muito complicado mesmo, porque agora mesmo, né? A gente teve a eleição acho que foram 51 prefeitos agora. Em praticamente 1h30, a gente já tinha o resultado de toda essa votação, da apuração de todos esses lugares. Um mês atrás, quando a gente teve a votação no país inteiro, 5.000 e tantos municípios, também em 3 horas a gente já tinha o resultado de tudo. Então, para o brasileiro é um pouco mais complicado, até porque nos Estados Unidos as pessoas já
como podem votar pelo correio, essa votação já começou. Tem gente votando já há algum tempo, né? Terça-feira é o dia oficial da eleição. Mas a gente vai ter que esperar alguns dias e isso se ainda não tiver tumulto. O Steve Bannon acabou de sair da prisão já tumultuando, dizendo que teve fraude na eleição. Então, assim, o que a gente pode esperar? É esperar barulho, confusão, não vai ser uma coisa tranquila como a gente viu agora no último domingo. Os adversários, os políticos que perderam reconhecendo as suas derrotas. Não imagino que vai ser nada parecido por lá. Basta lembrar daquela invasão do Capitólio, né? Um episódio triste que, enfim, a gente sabe que é possível que esse argumento volte, né? De o eleições nosso 8 de janeiro. Exatamente. Lá foi 6 de janeiro, né? Parece até... Tem ali uma semelhança.